Olá, alunos! Já deixa o seu like e se inscreve aí no canal. Hoje eu vou estar comentando sobre os gráficos do movimento retilíneo uniforme. Acredito que seja um conteúdo bem democrático, porque talvez você ainda não tenha aprendido muito bem como lidar com as equações, com as funções do movimento retilíneo e resolver todos aqueles problemas. Mesmo você ainda não conseguindo isso, você não vai ter problema nenhum em aprender um pouco sobre os gráficos. Já se você conseguiu dominar as equações e resolver qualquer tipo de problema, melhor ainda. Porém, precisamos antes voltar à ideia de função, principalmente a função do primeiro grau, tá bom? Então eu vou retomar aqui só a ideia de função, nos colocando na seguinte situação, né? A gente vai num bar, coloquei um bar muito famoso, né? E nesse bar as ruas estão todas lotadas, então por isso nós teremos que pagar o estacionamento próprio do bar. E esse estacionamento custa R$10, tá bom? Porém, para compensar isso, o dono do bar ele faz uma promoção. Qualquer bebida nesse estabelecimento, ela vai custar apenas R$5, tá bom? Então, vamos escrever isso aí. Então, ilustrando aquela situação do bar, imagine que eu entre no bar e eu não beba nada, então minha quantidade de bebidas vai ser 0, né? Lembrando que eu paguei R$10 de estacionamento. Então meu valor final a ser pago vai ser apenas os R$10 de estacionamento. Caso eu vá nesse bar e consuma uma única bebida, eu vou pagar os 10 do estacionamento, né? Mais os R$5 da bebida. Então vou ter R$15. Se eu consumir duas bebidas, 10 de estacionamento, mais 10 referente às duas bebidas, 20. Se eu consumir 3 bebidas, 10 de estacionamento, mais 15, então eu vou ter 25. Se eu consumir 4 bebidas, vou ter R$20 gastos em bebidas, mais 10 de estacionamento, 30. Então olha só, a gente consegue observar que existem dois tipos de valores aqui, né? Na verdade, né, valores fixos, né? Que seria o valor do estacionamento, que vai ser R$10 sempre, e o valor de cada bebida. Então, esses valores fixos, né, nós chamamos eles de parâmetro. Apesar de que os valores da bebida, ele vai mudando, né, de acordo com a quantidade de bebida. Só que isso aqui, o valor ele vai mudar, o valor total a ser pago. A bebida ainda vai continuar sendo R$5. Então a gente vai ter os dois valores fixos, o valor do estacionamento e o valor da bebida. Então, organizando aqui, no nosso exemplo hipotético, nós vamos ter os valores fixos, que seria, né, do estacionamento, que é R$10, e o valor da bebida, que é R$5. Porém, a gente vai ter também valores variáveis, que vai ser a quantidade de bebida, que a gente viu na tabela, que pode ser infinitas quantidades de bebidas, e o valor total. Porém, a quantidade de bebida, né, essa daqui, ele está inteiramente ligado com o valor total, porque vai depender da quantidade de bebida que você venha consumir para que você tenha o valor total. Quanto mais bebidas, mais você vai ter no seu valor total. Então esses aqui são dois valores ligados, tá bom? Não são valores independentes, igual estacionamento e a bebida. Então agora a gente vai dar nome aos nossos bois. E os nossos bois são esses valores variáveis. Então, esse valor total ele depende da quantidade de bebida, né? Então, sempre quando a gente tem um valor final que depende de outro, nas funções a gente chama ele de y, tá? E esse cara aí que é o dependente, né? Que ele faz tudo mudar, chamamos de x. Voltando aqui na nossa tabela, então a quantidade de bebida, vou colocar aqui dentro no parêntese, é o x, e o nosso valor total dentro aqui do parêntese, eu vou colocar que é o y. Então a gente tem um valor y que ele é em função do x. Entendeu por que então função? Porque você tem um valor final que ele depende de um outro valor, ou seja, ele é em função de um outro valor, tá bom? E esse outro valor ele é variável também. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram!
Então, utilizando os valores que nós temos na tabela, né, ó, sempre em pé aqui é o eixo Y e deitado o eixo X. Quando eu não consumo nenhuma bebida, ó, 0, quer dizer que eu vou pagar só os R$10 de estacionamento. Quando eu consumo uma bebida, R$15. Quando eu consumo duas, ligado aqui no 20, 3 no 25 e 4 no 30. Então, com isso eu posso reparar que quando eu tenho esse tipo de problema de função, ela vai nos dar um gráfico que é uma reta. E essa ideia que a gente teve nesse nosso exemplo bem simples, é um gráfico de uma função de primeiro grau. E eu vou conseguir escrever uma equação para que eu possa representar qualquer valor final que eu vou gastar no bar de acordo com a quantidade de bebida. Então eu posso escrever que o y, lembrando que é o valor final, ele vai ser igual, quando eu já chego no bar, pago R$10 de estacionamento, mais R$5 vezes o x, que é a quantidade da bebida. Porque se eu beber uma vezes 5, aí eu somo com 10. Se eu beber duas vezes 5, eu somo com 10. Eu posso escrever, né, melhorar, ou só questão de gosto, vou colocar quem está com a letra aqui na frente, mais 10. Isso daqui é uma lei que talvez você já tenha visto nas suas aulas de matemática. Vou colocar uma caneta verde aqui, em homenagem ao tricolor carioca, né? Então, olha só, essa estrutura aqui, na verdade, é essa. Y igual a A vezes X mais B. Onde o A e o B, eles são parâmetros, como a gente comentou lá, são valores fixos. Já o X e o Y são valores variáveis. Então, o que é importante você saber? Saber que quando você tem essa estrutura aqui de função, o seu gráfico vai ser uma reta, né? No nosso caso deu crescente, mas também pode acontecer de dar retas decrescentes. Então, espero que tenha sido possível relembrar um pouquinho sobre função. E partindo agora para o movimento retilíneo uniforme na física, nós temos as seguintes equações, né? A velocidade média, que é o espaço, variação de espaço, dividido pelo tempo. E quando eu resolvo essa equação, eu posso obter essa função aqui, né? Espaço é igual a espaço inicial mais a velocidade vezes o tempo. Eu posso escrever essa equação também dessa maneira, ó, só trocar os dois de local. Então, como eles não pulam, né, o sinal de igual, eles continuam com os mesmos sinais. E eu fiz isso só para podermos compararmos exatamente com a função do primeiro grau. Vou escrever aqui a lei da função do primeiro grau, ó, y igual a ax mais b. Então, lembrando que o y e x são valores variáveis. Olha que interessante essa pegada aqui. O y, em comparação com o espaço também é variável. Porque o móvel que se locomove no movimento uniforme, a todo instante ele vai estar atingindo um novo local, um novo espaço, porque ele está em movimento. Então, o espaço ele também é variável. Nesse mesmo sentido, o tempo ele sempre vai estar passando. Então, a exemplo do x, que também é um valor variável, o tempo também vai ser variável. Agora, quando eu estou observando o movimento, esse móvel ele vai iniciar esse movimento em um espaço inicial. Porém, esse espaço inicial ele não vai ser alterado nessa observação. Ah, professor, mas em outra observação ele vai. Em outra questão ele vai, eu sei. Porém, vai ser escrito uma função que descreve exatamente aquela sua observação. E nessa sua observação, o espaço inicial ele vai ser fixo. Tá bom? Se começou no 5, pronto, acabou. Vai continuar o início no 5, independente de onde ele vai. Então, esse espaço inicial, a exemplo do b da função, ele também é um valor fixo.
E como nós estamos falando de movimento retilíneo uniforme, o principal é que a nossa velocidade é constante neste movimento. Então, se a nossa velocidade é constante, quer dizer que ela não muda, né? Não vai variar. Ou seja, esse V aqui ele não varia, ele sempre tem o mesmo valor, a exemplo de quem? Do A. Então, na verdade, essa equação, a equação do sorvete, a função do sorvete, agora eu falo sem medo para vocês, que é uma função do sorvete, ela nada mais é do que uma função do primeiro grau, onde o gráfico vai ter que dar uma reta. Tranquilo? Então, falando em gráfico, eu vou fazer esboços aqui no gráfico. Porque desenhar um gráfico com essa caneta aqui vai ser um pouco quanto difícil, né? Eu vou colocar aqui o eixo X e Y, lembrando que o nosso X nesse caso é o tempo e o nosso Y nesse caso é o espaço. Também vou colocar um outro gráfico aqui, o mesmo na verdade, só para que eu possa demonstrar dois exemplos aqui. Eu vou pegar uma caneta preta, né? Se eu fiz homenagem ao tricolor, vamos fazer homenagem ao Flamengo. Então vamos lá. Não aparece, mas não tem problema nenhum aparecer. Mas a gente tem que entender a seguinte coisa, ó. Daqui para o lado direito, né, do plano cartesiano no T, o tempo ele é positivo. Para a esquerda é negativo. Aí o aluno já vai e fala, muitos professores já falam, professor, aluno, professor, não existe tempo negativo. Não existe, óbvio. Mas, porém, neste caso, não tem um sentido de, nossa, o meu relógio deu menos 3 horas. Na verdade, seria quando você não observa o movimento. Tá? Por exemplo, você está vendo um carro na rua passar. Porém, você não observou esse carro a 1 quilômetro atrás. Então, esse tempo que você não observa, a gente acaba colocando como tempo negativo. Às vezes aparece no gráfico, às vezes não. Muito comum que não apareça. Então, os meus gráficos eles vão começar a partir do eixo do espaço. E neste ponto aqui, onde eu estou colocando, ele vai ser o espaço inicial. Tá bom? Mas como assim, né? Por que o espaço inicial aqui? É porque esse ponto ele é inteiramente ligado com o tempo zero. E as nossas observações começam a acontecer no tempo de 0 segundos, 0 horas, independente da unidade que você esteja usando. Então, você deve sempre esperar no movimento retilíneo uniforme, né? Pagar aqui um gráfico que seja uma reta, seja ela crescente, pensando em um bonequinho da esquerda para a direita, ele vai estar subindo, por isso é crescente. Ou um gráfico decrescente, que também pode acontecer, que novamente o espaço inicial é aqui. Pensando no bonequinho da esquerda para a direita, ele vai estar descendo a rampa. Porém, isso tem muito a nos dizer, porque se analisarmos esse gráfico aqui crescente, de acordo com o tempo vai passando, porque aqui na verdade é tudo numerado, 0, 1, 2, 3, 4, 5, nós vamos ver que cada tempo a gente vai ter espaços maiores, porque o espaço ele vai crescer aqui para cima. Quer dizer que quem está, né, pode ser um carro, ele vai estar vendo na rodovia as placas de quilômetro 10, 11, 12, 13, 14, ele está progredindo, tá bom? Então, neste caso aqui, a minha velocidade ela é positiva, tá bom? Não sei se vocês lembram esse nome, mas ele vai ser um movimento progressivo, tá bom? Já o nosso outro gráfico aqui, a gente observa exatamente o contrário. De acordo com o tempo passa, né, o meu espaço ele vai diminuindo. Você pode se perguntar, né, se o meu espaço pode ser negativo, já que o tempo geralmente a gente não usa. Neste caso aqui, eu poderia continuar essa reta aqui para baixo. Não tem problema algum, espaço negativo. É só aquela ideia, né? A partir do 0 para a direita, nós temos 1, 2, 3 positivos, pontinho, pontinho. E para a esquerda, menos 1, menos 2. Então é somente essa ideia.
Então a gente vê que agora ele vai estar diminuindo, ou seja, se alguém estiver dirigindo um carro que tenha esse gráfico, ele vai estar vendo as placas da rodovia da seguinte maneira: 10, 9, 8, 7, 6. Então, a gente vai ter um movimento ao inverso do progressivo, né? Tem um outro nome, que é aquele nome um pouco dificinho, que é o movimento retrógrado, tá bom? E neste movimento retrógrado, nós vamos ter que a velocidade, ela é negativa, né? Dá um pausa aqui para escrever, porque é difícil. Então, esse aqui vai ser o retrógrado, onde a velocidade ela é negativa. Então, é o momento que te aconselho a parar o vídeo e copiar isso aqui. Isso aqui está perfeito. Ó, no movimento retilíneo uniforme, quando nós temos o gráfico espaço por tempo, nós vamos ter retas, né? Se elas forem crescentes, quer dizer que o movimento é progressivo, a velocidade é positiva. Se elas forem decrescentes, nós teremos uma velocidade negativa. Esse movimento é retrógrado, tá bom? Então parem e anotem isso, para que nós possamos seguir para o outro gráfico. Neste próximo gráfico, né? Agora eu consegui escrever melhor aqui, movimento retilíneo uniforme. E agora a gente vai ver o gráfico velocidade por tempo, tá bom? Então, como já foi comentado, a velocidade no movimento uniforme, né? Vou fazer até uma setinha aqui, ela é constante. O que significa isso? Que o valor dela não muda, né? Então, se eu tiver um gráfico velocidade por tempo, eu espero que ele não faça uma reta crescente nem uma reta decrescente. Por quê? Porque o valor é o mesmo. Né? Vai ficar feio, mas vou tentar numerar aqui, ó. Aqui é 0, 1, 2, 3, 4. Tá bom, até 4. Considerar isso aqui segundo. E a nossa velocidade em metros por segundo. Vamos supor que eu tenho um móvel em movimento uniforme que esteja com 20 metros por segundo. Acho que não precisava colocar o 20 tão longe, né? Vou colocar aquele aqui. Então, olha só, se o movimento é uniforme, quando for 1 segundo, ele vai ter 20. Porque a velocidade não muda, ela é constante. Quando tiver 2, adivinha? 20 também. Quando tiver 3 segundos, passou-se 3 segundos, 20 também. 4 segundos, 20 também. E por aí vai, tá bom? Então eu vou obter uma reta, ó. Aí óbvio que no caderno de vocês vão colocar uma reta, né? E eu vou obter essa reta aqui, se for um movimento uniforme, ela vai ao infinito. E é uma reta horizontal, ela está deitadinha. Então isso é uma característica muito importante do gráfico do movimento uniforme. Ah, mas tem como piorar um pouco isso? Talvez tenha. E eu vou mostrar aqui mais 2 casos. Um desses casos, na verdade, não se trataria de movimento uniforme, mas eu vou mostrar também para que vocês não sejam pegos pelas pegadinhas das questões, tá bom? Então vamos lá, né? Misericórdia que desenhar isso aqui a gente gasta mais tempo desenhando, né? Com o vídeo parado antes de gravar do que gravando. Eu coloquei 3 gráficos aqui, né? Para aproveitar. Então a gente acabou de ver um gráfico em que o valor da velocidade esteja aqui em cima, né? Então aqui em cima no eixo Y nós temos um valor positivo da velocidade. Então se ele é positivo, nós vimos, né, que esse movimento é um movimento progressivo. Um outro que aparece bastante também é quando a reta da velocidade está exatamente em cima aqui, ó, da reta do tempo. E aqui em cima minha velocidade é 0. Como eu comentei, até um exemplo que não seria movimento retilíneo uniforme, mas por que não é retilíneo uniforme? Porque como a velocidade é 0, ele não está se movendo, então não é movimento. Então neste caso aqui, ó, a velocidade é nula, tá bom? Então, em português bem claro, o carro está parado. Qualquer móvel está parado. Dei uma aumentada nesse terceiro gráfico agora. E nesse terceiro gráfico a gente vai ver o último caso aqui, que é com velocidade negativa, né? No eixo Y, tudo para cima é positivo, para baixo é negativo.
Então eu vou ter uma velocidade aqui, ó. E essa velocidade vai ser negativa. Como já vimos, então esse movimento vai ser um movimento retrógrado. Então, recapitulando aqui, no gráfico velocidade por tempo, então pare e anota esse quadrinho e o último, né? Nós vamos ter progressivo, se a linha, né, horizontal estiver na parte de cima do gráfico, parado se a linha horizontal estiver exatamente no meio, em cima do eixo do tempo, e retrógrado se essa linha horizontal estiver abaixo do eixo do tempo. Então espero que vocês tenham entendido esses dois tipos de gráfico, né? Ficou com dúvida, volta, rever, principalmente entender o gráfico velocidade por tempo e o gráfico espaço por tempo, onde o gráfico espaço por tempo nada mais é do que a função do primeiro grau. Muito obrigado!